Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Olha, teve problema aí com as eleições do ponto de vista de não ter ido votar, ter que pagar uma multa aí, a Justiça Eleitoral. Sabe que já pode pagar por Pix, não é isso? Nossa reportagem vai contar para você. Uma nova maneira do eleitor ficar quites com a Justiça Eleitoral é fazer o pagamento das suas multas eleitorais através do Pix. Para falar melhor sobre isso, eu vou conversar com o Dr. Ederson de Araújo, que é o chefe da 74ª Zona Eleitoral de João Pessoa. E eu já começo perguntando, a partir de hoje, quem tem alguma pendência na Justiça em termos financeiros, ou seja, para quitar as multas, pode fazer essa transação através do Pix. Como é que vai funcionar? O TSE aqui na Paraíba autorizou o recebimento via Pix das multas eleitorais, daqueles eleitores que faltaram alguma eleição, de algum mesário que foi convocado e não compareceu, e até mesmo de alistamento tardio. Então, todas essas multas podem ser pagas através de via Pix. Não será mais necessário gerar uma guia de GRU e o eleitor se dirigir até o banco para pagar. Vai ter a opção de ir lá na hora do atendimento, no cartório eleitoral, será gerado um QR Code e ele com o celular dele paga e já sai com sua quitação ali imediatamente. No caso, o comprovante da quitação já sai lá no cartório eleitoral? Imediatamente. A partir do momento que ele pagar via Pix, ele já sai com a quitação eleitoral. É necessário algum documento, alguma coisa extra para fazer a efetivação do Pix? Não. Para fazer a efetivação do Pix, apenas ser gerado o QR Code e ser pago até pelo próprio celular do eleitor e imediatamente ele já sairá com a quitação. E até o dia 14 de dezembro, o TSE vai implantar esse sistema via Pix em todos os estados da federação. Passando esse prazo do dia 14, quem continuar ainda com pendências na Justiça Eleitoral, o que é que deve fazer? Os cartórios eleitorais de todos os estados. Aqui em João Pessoa estamos localizados na Avenida Dom Bezerra, número 309, lá no bairro de Itambiá. Então deve procurar os cartórios eleitorais e resolver para ficar quito com a Justiça Eleitoral. Agora, doutor Ederson, muita gente está com essas pendências porque realmente faltou algumas eleições. Quais são os prejuízos que tem o eleitor com relação à Justiça Eleitoral com esse tipo de procedimento, ou seja, que ainda falta realmente quitar, ficar quites com a Justiça? Aquele eleitor que está em débito com a Justiça, infelizmente ele não vai poder contrair empréstimos bancários em instituições públicas, se for estudante não vai poder fazer matrícula em instituição pública, não poderá expedir passaporte se quiser viajar para o exterior. Então, várias outras consequências que implicarão por eles não estar quites com a Justiça Eleitoral. Só para o pessoal de casa aí se esclarecer, a multa em média, quando atrasa uma eleição, é de quanto? A multa por cada pleito é R$ 3,51. Agora, existem multas maiores, multas daquele mesário faltoso, por exemplo, é a partir de R$ 72,00. Mas, por ausência ao pleito do eleitor, é R$ 3,51 por cada pleito. Obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Então, tá aí para facilitar ainda mais a vida do eleitor, essa questão da documentação, tudo bem direitinho, basta procurar um cartório eleitoral mais próximo da sua residência, fazer lá a quitação da Justiça Eleitoral, ou seja, as pendências que você tem com as multas em relação aos pleitos que você faltou, baixa lá o Pix na mesa mesmo ali do cartório eleitoral e de lá você já sai sem nenhuma pendência da Justiça e mantém ordem na sua documentação. Volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã. Ok, Sabrina, muito obrigado. Sabrina, que é lá de Princesa Isabel. E por falar em Princesa Isabel, município aí do Vale do Piancó, aqui na Paraíba, hoje o Tribunal de Contas do Estado elegeu por unanimidade o conselheiro nominando Diniz, que é de lá de Princesa Isabel, para presidente da Corte do Tribunal de Contas a partir de 2023. Tá aí o conselheiro nominando Diniz, filho de Princesa Isabel, e fica aí até 2024, assume em 2023, fica aí os 2 anos como presidente do Tribunal de Contas do Estado. Foi eleito hoje, ele vai suceder o conselheiro Fernando Catão, que é o atual presidente do TCE aqui na Paraíba, né? Bom, Alberto Marinho, por falar em 2023, qual é a importância assim, desse planejamento estratégico para o próximo ano? Quais são os desafios que você consegue vislumbrar aí para o mundo dos negócios? Eu adoro falar sobre planejamento, porque muitos que dizem que estão fazendo, não estão fazendo. Olha assim? Só, o empresário ele tem que entender o seguinte, a empresa dele não vive só de faturamento. Uma máxima, faturamento não é lucro. Muito mais do que o empresário entender quanto ele faturou qual foi a minha margem de lucro. Segundo ponto, qual foi o produto, para quem trabalha com produto, qual é o produto que eu tenho a melhor margem? Para quem trabalha com serviço, qual é o serviço que eu tenho a melhor lucratividade?
Porque no meu planejamento para 2023, eu preciso compreender isso. Um outro detalhe, análise de concorrência. Então, quem são meus concorrentes diretos? Quem são meus concorrentes indiretos? Quem nasceu em 2022, que me tirou uma fatia de mercado, que poderá complicar em 2023? Outro ponto importante sobre planejamento. Eu irei vender em quais canais? Até hoje está muito em alta, né? Marketplace, o digital, o cliente está comprando de uma forma diferente. Então, quais maneiras eu consigo aplicar, atuar no meu negócio para ter um melhor resultado? Planejamento consegue vislumbrar isso. É. Quem não faz isso entra em 2023 como quem está num carro sem freio. Exato. Eu encontro muitas empresas, Luiz, quebradas, vendendo. Como assim, Alberto? Eu tenho um caso real. Há 3 semanas atrás eu tive uma reunião com uma empresa que fatura por mês R$1 milhão. Pelo 1 milhão por mês? 1 milhão por isso mês. É bom. É excelente. Se ela não tivesse um custo operacional de 800 mil e ela está no negativo. Apertadíssimo. Ele está quebrado. Eu disse para ele, cara, é muito melhor você conversar com o teu contador, reestruturar, pensar no novo CNPJ, renegociar isso que existe, porque a tua empresa está quebrada. Ela não tem fôlego. Faltou o que, Luiz? Planejamento. Planejamento para entender... Reduzir custos. Reduzir custos. Compreender qual é o meu capital de giro. Sabe aquele dever de casa que o empresário acaba que ele acha que faz, mas ele peca? É tipo, eu vou perder peso, sabe? Mas não perde. Isso vale para o pequeno, médio e grande. Não tem tamanho. A receita, obviamente que o grande, ele demanda tempo. A receita, entre aspas, é a mesma. Eu poderia ser muito mais técnico, mas não serei, mas eu quero dar apenas uma dica. Acesse o Google e digite análise SWOT. S de sapo, W-O-T. Aprenda isso. Vá no meu Instagram, albertomarinho.vendas. Clica no link que tem na bio e tem muito conteúdo. Em resumo, Luiz, o empresário ele tem que entender uma única coisa. Como ele deve e poderá crescer em 2023. É de fato, quando você fala da análise SWOT aí, de fato identificar forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. É isso. Pra quem achar que não é para olhar isso, está fora do jogo. Olha um outro desafio para o empresário. Muitos têm apenas metas relacionadas a faturamento. E outros têm metas coletivas para a equipe. Então, se você que nos assiste tem uma equipe de vendas onde não tem meta individual, está na hora de rever teu planejamento. Isso é importante. Eu acompanhei um caso recente agora de uma empresa que, na verdade, a protagonista da empresa conseguia fazer o faturamento, dividia isso coletivamente, porque se a empresa atingisse a meta, todo mundo ganharia. Mas estava tudo nas costas dessa pessoa e os colaboradores não atingiam a meta, mas tinham retorno no final, porque uma meta no final ela era atingida no geral. Você acha que isso não deve ser mais assim? Não deve ser mais assim. A forma como eu enxergo o mercado e a experiência me mostra que quando eu tenho metas individuais, quando eu compreendo o nível da minha equipe, porque, por exemplo, Luiz, tem meta que desmotiva. Imagina que eu tenho uma equipe de vendas rapidão aqui, 4 vendedores, a minha meta é 200 mil e eu tenho um cara que há 1 ano ele vende mais de 200 mil. Essa meta para ele já não serve. Entendi. E eu tenho um cara que só vende 50. Então essa meta pode estar matando esse cara. Então, metas individuais, metas criadas por perfis, análise de mercado, potencial de compra. Isso quem nos assiste está dizendo, cara, dá muito trabalho, prefiro não fazer. Deus me trouxe até aqui, Deus me levará. Rapaz, cuidado com o teu negócio. O mercado não perdoa, Luiz. Alberto, para 2023, essa questão, as pessoas falam em inflação, aí muda o governo, aí mexe para cá. Isso são obstáculos? Isso, enfim, são justificativas para dizer que você está vendendo bem? São desafios. São desafios. Porém, o maior desafio para um empresário, para quem tem um CNPJ, Luiz, é da porta para dentro. Poxa, vivemos num mundo de 8 bilhões de pessoas. Agora, dia 15 de novembro, nasceu a pessoa número 8 bilhão. Então, temos 8 bilhões de pessoas. Falta mercado? Nós temos na Paraíba quase 4 milhões de habitantes. Nós temos, só em São Paulo, 5 milhões de carros. Então, por que eu falo isso? Precisamos
entender um pouquinho de números, de forma mais analítica. Por exemplo, Luiz, olha que dado importante. O IBGE não está atualizado para 2022, mas falou que na Paraíba nós temos mais de 229 mil CNPJs abertos. 229 mil CNPJs. Então, eu tenho que entender que eu vou precisar do concorrente, que eu não vou atender o meu market share, nome bonito. Eu não vou ter 100%. Ter 100% de um mercado pode não ser a melhor estratégia. Eu preciso de um concorrente para balizar meu mercado. Eu preciso entender qual o fôlego do meu mercado, qual o potencial de compra do meu cliente. Certamente, um ano de renovações políticas, sobretudo estaduais e nacionais, a economia ela mexe. Há uma boa perspectiva das taxas abaixarem, nós temos um cenário, entre aspas, mais controlado, digamos assim. Eu vejo para 2023 o empresário cuidando da porta para dentro. O da porta para fora, nós não temos poder, nós não conseguimos fatores controlar. Externos que mexem, mas tem que controlar para dentro. Para a gente fechar, Alberto, quem está nos acompanhando e sempre gosta do que você traz de discussão, de conversa, inclusive até hoje eu uso aquela tese quando eu lhe perguntei qual é o melhor vendedor, aquele que lhe aborda, fica em cima de você, em cima de uma loja, ou daquele que fica atrás do balcão, não vai nem dar atenção. Aí você nunca mais esquece isso. Usa a tese da fogueira. Nem tão perto que possa queimar, nem tão longe que dê frio. Mas assim, quem está nos acompanhando diz assim, olha, isso que ele está falando de treinamento é só para a empresa, mas eu não sou empresário, eu sou um profissional liberal, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um jornalista, eu sou um profissional liberal, autônomo, também entra, você também, enfim, faz treinamento, você também trabalha com essas pessoas, pessoa que é só CPF e quer chegar junto para poder melhorar como profissional. Certamente, precisamos entender que é importante compreender como funciona o mercado. Ao longo desses 10 anos atuando com treinamento, eu tenho vários escritórios de advocacia, advogados individuais que buscaram uma formação em vendas que nós temos, médicos que buscaram uma formação em liderança que nós também temos, porque é o seguinte, Luiz, eu olho para o mercado como um garimpo. As pedras preciosas estão lá, mas eu preciso, sobretudo com o garimpo, ter o trabalho de pegar, peneirar, filtrar e buscar as minhas pedras preciosas. E tem que ter conhecimento. E tem uma frase de Paulo Freire que eu uso muito. Conhecimento não muda o mundo, muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Dom Alberto Marinho, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Rede Verdade. Parabéns pela sua trajetória e sucesso em 2023. Feliz ano novo para você aí. Amém, tamo juntos. Você que me acompanhou, nos siga nas redes sociais, albertomarinho.vendas, tem muito mais conteúdo para você. Tá aí, já ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.